foram divulgados dados hoje do Anuário de Segurança Pública. O estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública teve início em 2011 e levanta as estatísticas em todos os 26 estados e também no Distrito Federal. Então, números desse Anuário de Segurança Pública. De modo geral, houve uma redução discreta no número de mortes violentas. Ano passado foram mais de 44 mil, menos 5,4% em relação a 2023. Isso representa mais ou menos 5 ocorrências por hora, Rai. Mas a gente precisa chamar atenção para um índice que é o número de feminicídios, ou seja, do assassinato de mulheres pelo motivo de serem mulheres. Foram quase 1.500 casos, é o maior índice em 10 anos. E daí existe um perfil da maioria das vítimas que a gente acompanha aqui na tela também. 64% eram negras, 70% delas com idades entre 18 e 44 anos. E a maior parte das mortes foi dentro de casa, 64% pelo companheiro ou ex-companheiro. Aliás, 1 em cada 5 medidas protetivas foram descumpridas pelos agressores. Chama atenção também uma quebra de tendência, como a gente acompanha. As mortes violentas de crianças e adolescentes vinham em queda desde 2020, mas agora tiveram uma alta de 4% no geral. 2.356 vítimas. Essa alta foi puxada pelas mortes de adolescentes em ações policiais. E para a gente finalizar aqui, os estados com as polícias mais violentas, está nessa ordem: São Paulo, Pará, Bahia, Goiás e Sergipe. E é sobre esses dados que a gente acompanhou agora que a gente vai conversar com o Dr. Ariel de Castro Alves, que é advogado e membro da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Doutor, seja bem-vindo aqui ao TJ, uma boa tarde para você. Boa tarde a você, Rayane, também ao Eduardo e a todos os telespectadores da TV Aparecida. Doutor, como a gente acompanhou, né? Mesmo com a queda nas mortes violentas, os feminicídios bateram recorde em 2024. O que explica esse aumento e por que o combate à violência contra a mulher ainda é tão falho aqui no Brasil? Sim, nós sabemos que a violência doméstica, a violência contra as mulheres, mas também contra idosos, contra pessoas com deficiência, contra crianças e adolescentes, acabam ocorrendo com uma tradição no Brasil, infelizmente, como um elemento cultural, de que os homens, então, teriam a propriedade das crianças, das mulheres, dos idosos, das pessoas com deficiência. Então, geralmente, os principais autores nesses crimes são do sexo masculino. E as vítimas, em boa parte dos casos, também têm o critério racial. São mulheres, são meninas, são negras, são pobres, moradoras da periferia. Então, nós temos, infelizmente, que romper com esse histórico de violência doméstica, de violações aos direitos das pessoas mais vulneráveis. Por mais que tenhamos uma legislação importante, avançada, no caso das mulheres, como a Lei Maria da Penha, nós sabemos, principalmente nos homicídios, também nos feminicídios, que só 30% acabam sendo esclarecidos. Então, a impunidade, a certeza de que o agressor não vai ser punido, acaba também alimentando que novos casos ocorram. Então, nós precisamos de um sistema de proteção e de justiça muito mais efetivo. Algumas dessas vítimas tinham medidas protetivas, mas elas não estavam, de fato, protegidas. Então, nós precisamos ter um apoio institucional maior para que as vítimas, de fato, sejam protegidas depois que sofrem agressões ou depois que sofrem ameaças, para que elas não se tornem vítimas dos feminicídios e dos homicídios, no caso de crianças e adolescentes. Doutor, boa tarde, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Outro dado que infelizmente chama atenção: o anuário mostra que 75% das vítimas de estupro são crianças com menos
de 14 anos. Então, eu pergunto para o senhor, o que isso revela sobre esses ambientes, onde as crianças estão inseridas e a eficácia das políticas de proteção? O senhor estava falando das políticas de proteção às mulheres, mas também a gente precisa pensar nas nossas crianças e adolescentes, né, doutor? Sim, Eduardo, nós vimos aí o maior número de toda a série histórica do Anuário de Segurança Pública, desde 2011, então. Mais de 87 mil casos de estupros, sendo que 61% desses 87 mil casos, aproximadamente, são vítimas crianças e adolescentes, com menos de 14 anos de idade. Tivemos um aumento de 6%, em torno aí, aproximadamente, dos estupros de vulneráveis, e mostra, então, que nesse mês dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de ser essa uma excelente legislação, muito contemplada e apreciada, inclusive internacionalmente, mas as crianças e adolescentes do Brasil ainda não têm acesso à proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção integral, que inclusive faz parte da Constituição Federal. O Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para suas crianças e adolescentes, e nessa questão dos estupros, nós temos também o elemento histórico do machismo, que também afeta as mulheres e as crianças e adolescentes, principalmente as meninas, então, são as principais vítimas dessas situações, e faltam centros de referência especializados da criança e do adolescente para atender as vítimas de violência por meio de uma equipe multidisciplinar e delegacias especializadas de proteção da criança e do adolescente para que esses crimes sejam devidamente investigados. A criança também tem que passar por procedimentos de escuta protegida, depoimento especial. A impunidade nesses casos é muito grande e só 10% deles acabam gerando algum tipo de punição aos agressores nesses crimes sexuais, infelizmente. Doutor, muito obrigado, viu, pela entrevista, por nos ajudar, né, de alguma forma, a entender todos esses dados. Obrigado pela participação.